Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais um curso de Atos dos Apóstolos. Hoje é a nossa oitava aula. Então, convido a você a dar início a essa oitava aula do curso de Atos dos Apóstolos. Na aula passada, estávamos estudando o capítulo 15 do livro de Atos. No capítulo 15, nós vimos que depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, eles começaram a relatar o grande número de gentios que se converteram, e diante disso, alguns judeus ficaram preocupados com como que esses gentios estariam se comportando na igreja, principalmente com coisas que eles ainda queriam continuar guardando na lei, no Velho Testamento. E então aconteceu aquela reunião em Jerusalém, onde foi discutido que os gentios não eram obrigados a serem circuncidados, não eram obrigados a voltarem para o Velho Testamento, guardando a lei, apenas se absterem de carne sacrificada aos ídolos, se absterem de carne com sangue, de animais estrangulados e de imoralidade sexual, para que dessa forma os gentios e judeus pudessem ter uma convivência pacífica. E no finalzinho do capítulo 15, versículos 36 a 41, então, como sempre, se você quiser pausar o vídeo agora, né, e dar uma olhada, né, nesse texto, fica à vontade. Atos, capítulo 15, versículos 36 a 41. Nós não sabemos quanto tempo o apóstolo Paulo e Barnabé, voltando de Jerusalém para Antioquia, permaneceram na igreja em Antioquia, trabalhando com os irmãos lá. Porém, o versículo 36 fala que, passado algum tempo de terem ido visitar os irmãos em Jerusalém, Paulo e Barnabé decidiram ir visitar os irmãos que eles tinham pregado o evangelho na primeira viagem missionária. Então, eles falaram, Paulo mesmo sugeriu a Barnabé, vamos visitar as igrejas que foram estabelecidas na nossa viagem missionária, que para nós é a primeira viagem missionária de Paulo. E Barnabé concordou. Porém, surge um problema aqui. Barnabé quer levar João Marcos. Você lembra quem é João Marcos ou o que aconteceu na primeira viagem missionária com João Marcos? João Marcos é aquele jovem, primo de Barnabé, bastante jovem, que no meio da viagem missionária, ou ainda, vamos dizer, no começo, porque depois que saíram da ilha de Chipre e foram entrar na Galácia, na Ásia, João Marcos ficou com medo do que eles iriam passar e acabou retornando para Jerusalém. Voltou para, vamos dizer assim, para a casa da mamãe. E isso pegou mal para Paulo. Tanto que agora, quando Barnabé quer levar João Marcos novamente, Paulo fala, não, né? Eu não concordo. João Marcos abandonou você e eu na primeira viagem, e agora por que nessa segunda a gente vai levá-lo? E o texto vai falar que isso gerou um desentendimento tão grande entre Paulo e Barnabé que eles acabaram decidindo fazer viagens separadas, né? Então, Barnabé e Marcos vão para a ilha de Chipre, para onde eles tinham ido na primeira viagem missionária, e Paulo chama Silas, também conhecido como Silvano. Lembra, Silas, quando Paulo foi levar a carta para ser lida para os gentios, depois daquela reunião em Atos, capítulo 15, Silas foi um dos homens escolhido pela igreja de Jerusalém para acompanhar Paulo e Barnabé. Então, agora Paulo chama Silas para ir com ele nessa viagem. E aí, o que acontece? Se a gente olhar pelo mapa
olhando no mapa aqui, né? Paulo e Barnabé, então vão fazer viagens separadas. Enquanto Barnabé vai vir aqui para a ilha de Chipre, Paulo vai fazer essa viagem a pé, passando pelas cidades de Derbe, Listra e Antioquia, que eles tinham feito na primeira viagem missionária. Então, Paulo e Barnabé estão em Antioquia e eles vão sair de Antioquia. Barnabé vai vir pelo mar, indo para a ilha de Chipre, enquanto Paulo e Silas vão pela terra, né? E Paulo vai passar aqui pelas mesmas cidades, porém em rotas diferentes. Então, acontece isso. Eles se dividem, né? A equipe que era Paulo e Barnabé, agora é Paulo e Silas, Barnabé e Marcos. Isso não impediu que a obra de Deus acontecesse, né? Então, desentendimentos do ministério cristão na obra missionária e missões acontecem, né? A Bíblia não condenou Paulo e Silas por irem separados de Barnabé, nem Barnabé por ir separado de Paulo. Foi algo que aconteceu naquele momento, e o texto vai mostrar que mais tarde Paulo, por exemplo, né, em Colossenses capítulo 4, versículos 10 e 11, ele vai falar carinhosamente de Marcos. Como Marcos, depois de alguns anos, Marcos já tinha encontrado Paulo na cidade de Roma, quando Paulo está em Roma, e ajuda o trabalho de Paulo. Mais tarde, Paulo vai escrever para Timóteo e vai pedir para Timóteo: olha, fale para João Marcos vir aqui em Roma me visitar. Todas as vezes que ele veio aqui, ele foi muito útil no trabalho, na obra de Deus aqui. Então, o que aconteceu aqui nesse momento não se refletiu no futuro. Foi algo que durou um período, mas que mais tarde Paulo e Marcos vão trabalhar juntos. Então, podemos ter essa garantia de que desentendimentos e problemas acontecem no serviço ministerial. Mas mais importante do que o ego de cada um, mais importante do que as minhas opiniões, as minhas convicções, é a obra de Deus. E a obra continuou. E aí, então, a gente tem a nossa segunda viagem missionária. Você pode pensar, puxa, mas por que então a Bíblia continua falando da obra de Paulo ou do trabalho missionário de Paulo e não de Barnabé? Bom, primeiro porque Paulo foi o apóstolo chamado por Jesus para estabelecer igrejas por vários lugares. Então, e também porque Lucas quer mostrar a igreja saindo de Jerusalém e chegando em Roma. Então, isso só era possível se acompanhasse o trabalho de Paulo. Então, Paulo vai, no final, lá no capítulo 28 de Atos, Paulo vai chegar na cidade de Roma. Então, Lucas quer mostrar o evangelho chegando na cidade de Roma. Então, por causa disso, Lucas segue relatando as viagens de Paulo e não fala muito das viagens de Barnabé, né? Então, é só uma questão do que ele está querendo mostrar, mas não é menosprezando o trabalho que Barnabé fez, tá bom? Então, vamos lá. Atos capítulo 16, então a gente pode dizer que é o início da segunda viagem missionária de Paulo. Mais uma vez, se você quiser pausar o vídeo e ler com calma os capítulo 16, versículos de 1 a 5, o texto vai falar que Paulo, depois de passarem pela Síria, pela Cilícia, de passarem por Tarso, também passam pela cidade de Derbe. E Lucas não registra os detalhes de como isso aconteceu. Então, só
olhando no mapa aqui, né, podemos ver Paulo, então, o caminho que Paulo fez, né? Paulo estava aqui em Antioquia e ele vai seguir viagem, vai passar aqui por Tarso, pela Cilícia e finalmente ele chega aqui na primeira cidade, né, que foi fruto do trabalho missionário na primeira viagem, que é a cidade de Derbe. Mas Derbe não foi a última cidade? Sim, porque eles estavam fazendo o caminho diferente, né? Eles estavam vindo de Antioquia para Icônio, para Listra e para Derbe. Agora, por terra, vindo de Antioquia, ele faz Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Então, agora ele vai fazer o caminho que na primeira viagem missionária foi o caminho de volta, né? Agora é o caminho de ida. Então, a gente vê Paulo chegando na cidade de Derbe. E logo em seguida ele vai para Listra, a próxima cidade. E aí Lucas fala que chegando em Listra, aquela cidade que na primeira viagem missionária Paulo havia sido apedrejado e deixado na porta da cidade como morto, ele encontra o jovem Timóteo e vai chamar Timóteo para acompanhá-lo nessa sua segunda viagem missionária. Então, Paulo, que já estava na companhia de Silas, agora também tem a companhia de Timóteo. Quem é esse Timóteo? Então, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, você pode ler com calma esse texto, vai falar que Timóteo era jovem, né? Então devia ter aí menos de 40 anos, vamos pensar assim. Você fala, puxa, mas 40 anos? Sim, para uma comunidade judaica, né? Pelo fato de Timóteo ter talvez 30 anos e ser solteiro, né? Era considerado um jovem. Então ele vai acompanhar Paulo aí nessa viagem. E Timóteo, a mãe de Timóteo era judia, a avó de Timóteo era judia. Então Timóteo era judeu. Porém, o pai de Timóteo era grego. O fato do pai de Timóteo ser grego, o pai de Timóteo não pode entrar num templo para fazer a circuncisão de Timóteo. Um grego, ou seja, um não circunciso, não podia entrar num templo. Então, isso fez com que Timóteo não fosse circuncidado. Então, Timóteo vai ser circuncidado por Paulo. Então, Paulo vai como que adotar Timóteo como um filho, né? Vai adotar Timóteo como um filho. Então, durante talvez a primeira viagem missionária de Paulo, ele conheceu toda a família de de Timóteo. Paulo viu o zelo, a dedicação que Timóteo tinha com a palavra de Deus, com a obra de Deus, e agora leva Timóteo com ele, né? E aí, como eu já disse, né, capítulo 16, versículo 3, vai falar que Paulo circuncidou a Timóteo, porque Timóteo tinha mãe judia, e isso fazia dele um judeu, ele podia entrar no templo. Só que se Timóteo entrasse no templo não sendo circuncidado, ele seria apedrejado até a morte. Então, para evitar que isso acontecesse, ou também para ajudar Timóteo a ter um bom relacionamento com os judeus, que de alguma maneira sabiam que Timóteo não era circuncidado, então Paulo o circuncidou. E talvez alguém pergunte, mas por que Paulo circuncidou Timóteo e não circuncidou Tito? E aí, o que você acha, na sua opinião? Por que Paulo circuncidou Timóteo e não circuncidou Tito? Tito não foi circuncidado porque ele era um gentil. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3, Paulo vai falar que ele circuncidou Timóteo, mas não circuncidou Tito. Timóteo era judeu. E como judeu, Timóteo podia se aproximar dos judeus para pregar o evangelho para os judeus. Mas Timóteo, não sendo circuncidado, sendo judeu, não seria recebido de maneira alguma de forma cordial pelos judeus. Tito não é judeu, Tito é gentil, assim como Lucas.
Então, Tito é irmão de Lucas, o autor do livro de Atos. E Tito, sendo gentil, não tem por que ser circuncidado, porque ele não vai poder entrar num templo de qualquer jeito, a menos que ele se torne um prosélito, ou seja, um judeu. Então não tinha motivo para Paulo circuncidar. Lembrando que Paulo não está circuncidando Timóteo para obedecer à lei, porque a lei exigia. A gente já viu no capítulo 15, na aula anterior, que não foi exigido dos gentios a circuncisão. A circuncisão fazia parte do Velho Testamento, fazia parte da lei. E Paulo só circuncidou Timóteo para ele poder ter acesso ao templo e relacionamento cordial com os judeus. Tito, sendo gentil, ele nem tenta ter um relacionamento cordial com os judeus, porque os judeus não vão recebê-lo de bom grado de qualquer forma. Ok? Então, agora toda a Ásia Menor em que Paulo está evangelizando, nessa região que hoje é a Turquia, hoje é a Turquia. Então Paulo vai trabalhar, vai nessa segunda viagem missionária, ele vai passar por essas cidades, né? Se você ler no livro de Gálatas, né, o livro de Gálatas vai falar algo que o livro de Atos não fala. Se você quiser pausar o vídeo e ler com calma Gálatas, capítulo 4, versículos 13, 14 e 15, Paulo adoeceu durante a sua ou primeira ou segunda, provavelmente agora, aqui na sua segunda viagem missionária, aqui passando pela essa região da Galácia, ele adoeceu, ficou com algum problema que afetou seus olhos, talvez requisitos, né? Talvez consequência, né? Consequência do fato de Paulo ter sido apedrejado, ter sido açoitado, já ter sofrido muitos maus tratos na sua primeira viagem missionária. O que o livro de Gálatas fala é que os irmãos aqui em Gálatas cuidaram de Paulo. Paulo, no livro de Gálatas, agradece, né, o carinho, o cuidado que ele recebeu dos irmãos. E por que a gente fala que foi problema nos olhos? Porque Paulo vai falar, se vocês, Gálatas, pudessem, vocês tirariam os próprios olhos e me dariam para eu poder continuar fazendo a minha missão, meu trabalho missionário, né, de forma perfeita, né? Então parece que foi alguma coisa que, entre outros problemas que Paulo pode ter tido, um deles pode ter afetado a sua visão, ok? Então, só estou mostrando algo que acontece aqui na segunda viagem missionária, que não é relatado no livro de Atos, mas você pode encontrar isso no livro de Gálatas. Dando continuidade ao livro de Atos, então, capítulo 16, versículos 6 e 7, podemos ver Paulo tentando agora ir para o norte da Ásia, para as regiões, para o sul Paulo está no sul da Galácia, então agora ele está tentando ir para o norte da Galácia, e também para uma região conhecida como Frígia. Mas a Bíblia vai falar que algumas coisas aconteceram, e Paulo foi impedido, né, de ir para essas regiões ao norte da Galácia. Ele está ao sul, aqui em Listra, Icônio, Derbe. Ele tenta ir para a região norte e não consegue. E aí a Bíblia vai falar que ele foi impedido e Paulo entendeu que era vontade de Jesus que ele não fosse. Então, vamos entender isso um pouco melhor olhando no mapa aqui. Então, Paulo está aqui em Listra, ele tenta ir um pouco mais para cima, para Frígia, para Galácia, e não consegue. E aí ele vai para o extremo oeste, vamos dizer assim, para a região da Mísia. E da Mísia ele tenta ir de novo mais ao norte, para a região da Bitínia e ao ponto e Ásia, né? Então, quando ele está aqui na Mísia, quando ele está, deixa eu mostrar aqui melhor no mapa para vocês.
quando ele está aqui na Mísia, ele tenta também vir aqui para a região da Bitínia, do Ponto, para essa região mais ao norte aqui, e não consegue. Então, ao invés de vir para o norte, então ele vem para Troade, que é uma cidadezinha que quase fronteira com a Europa. Toda essa região aqui é a Europa, então Paulo fica aqui na região de Troade. E o que acontece aí? Né? Nós não sabemos o que realmente aconteceu. Né? O texto não dá detalhes, mas a gente relata, Lucas relata Paulo chegando na cidade de Troade. E chegando em Troade, o texto vai falar que Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Convido você a ler com calma aí os versículos 9 e 10. E o versículo 10 fala: assim que teve a visão desse homem macedônio, um homem da Macedônia, apareceu numa visão pedindo ajuda para Paulo. Macedônia é a região já na Europa, do outro lado de Troade, né? Vamos voltar para o nosso mapa aqui, né? Então, se Paulo está aqui em Troade, atravessando o mar, ele vai chegar nessa região aqui, ó, da Macedônia, que estão as cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia. Então, Paulo entende que é para ele não, ao invés de voltar para a Ásia, continuar na Ásia, entende que é para ele ir para Macedônia. E aí, versículo 10 fala: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, Paulo, Silas e Timóteo agora vão para a cidade de Filipos, vão para Macedônia, vão entrar na Europa. Uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que o texto vai falar o seguinte: dá uma olhada aqui, né, nas palavras que Lucas usa aqui no texto. Ele vai falar assim, ó: procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia nos chamado. Deus chamou a gente. O que você entendeu desse texto? Até aqui, Lucas vinha falando de Paulo na terceira pessoa do plural, quando Paulo está com Silas e Timóteo, ou na terceira pessoa do singular, falando só de Paulo. Ele foi, ele viajou, ele entrou na sinagoga, ele saiu. E agora Lucas fala na primeira pessoa do plural. Ou seja, nós procuramos partir para Macedônia. Nós entendemos que foi um chamado de Deus. Ou seja, Lucas começou a fazer parte da equipe missionária de Paulo a partir de Troade. Nós não temos todos os detalhes, porque o próprio Lucas que está escrevendo esse evangelho, ou melhor, esse livro de Atos, ele já tinha escrito o evangelho de Lucas, agora está escrevendo o livro de Atos, e agora Lucas faz parte dessa equipe. Então, podemos dizer que agora a equipe de Paulo é Paulo, Silas, também conhecido como Silvano, Timóteo, que ele pegou lá na cidade de Listra, e Lucas, que a partir de Troade aqui faz parte da equipe missionária, né? Então, é essa equipe que agora está acompanhando Paulo, e Paulo vai entrar na Europa na companhia então de Silas, Timóteo e Lucas. Outro fato importante que o versículo 9 aqui do capítulo 16 nos mostra é o seguinte: o homem disse na visão que Paulo teve para Paulo: passa na Macedônia e nos ajuda-nos. Quando alguém pede uma ajuda para você, né, no que você pensa? Se você tem uma visão, ou se você está dirigindo o seu carro, sua moto, para num semáforo e alguém pede uma ajuda, qual é a primeira coisa que vem na sua mente em como ajudar a pessoa?
Então, geralmente a gente pensa em numa ajuda financeira, né? A melhor forma de ajudar alguém é dar um dinheiro para aquela pessoa. Talvez ela esteja passando fome, precisando de roupa. E eu não estou dizendo que isso está errado, né? Não é errado você ajudar alguém financeiramente. Mas o que nos chama a atenção é que no versículo 9, o macedônio pede para Paulo: nos ajude, estamos precisando de ajuda. E qual é a resposta que Paulo dá diante desse pedido de ajuda? Versículo 10: Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Paulo entendeu que a melhor maneira de ajudar os irmãos na Macedônia, ou vamos dizer, os macedônios que ainda não eram irmãos, que ainda não conheciam o evangelho, era conhecendo o evangelho. Então, Paulo entendeu que se alguém precisa de ajuda, uma ajuda que essa pessoa precisa é espiritual. É ajuda para entender que ele precisa sair das trevas e ir para a luz. E, de novo, eu não estou dizendo aqui que é errado ajudar financeiramente as pessoas. Pelo contrário, ninguém vai ouvir o evangelho com a barriga roncando. Ninguém vai ouvir o evangelho com a barriga vazia. Precisamos praticar o assistencialismo, né? Porém, não adianta a pessoa ir com a barriga cheia para o inferno. Então, as duas coisas precisam estar juntas. A ajuda financeira, ajuda com alimento, ajuda com alguma coisa que a pessoa precise comer, mas também a pregação do evangelho, a mensagem do evangelho, para que as pessoas não tenham apenas uma cura física, mas também uma cura espiritual. Versículo 12. Dali, então, Paulo parte de Troade para Filipos. Filipos é a primeira cidade importante, vamos dizer, da Macedônia. Você vai ver que ele passou por outras cidades menores aí, né? Mas eram apenas portos ou cidades de passagem, né? E aí ele entra na cidade de Filipos, né? E ele vai permanecer alguns dias em Filipos, né? Entrando na Macedônia, Paulo está saindo da Ásia e entrando na Europa. Talvez Paulo estava relutando em começar uma viagem missionária na Europa, porque muitas coisas iriam mudar, né? É como se você saísse do continente americano e fosse para o continente europeu, né? Então, muitas coisas mudariam, exigiriam, né, outras atitudes de Paulo na obra missionária, mas Paulo estava pronto para isso agora. A capital da Macedônia era Tessalônica, e daqui a pouco Paulo vai para a cidade de Tessalônica, mas Filipos era uma das cidades mais importantes, até mais importante que a própria capital, porque Filipe era uma cidade, né, muito rica, muito famosa na época do Império Romano. Então, Paulo não deixa de ficar alguns anos trabalhando com a igreja em Filipos. A cidade tinha esse nome em homenagem a Felipe, pai de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então, por isso ela tinha esse nome, ainda pensando na época do Império Grego. E o texto do capítulo 16, versículo 12, fala que Filipos era uma colônia romana. O que isso quer dizer? O que quer dizer uma cidade que é uma colônia romana? Colônia romana é uma pequena Roma dentro da Europa, ou uma pequena Roma dentro da Macedônia, né? Uma vez que Roma já pertencia à Europa. Então, os cidadãos na cidade de Filipos provavelmente usavam roupas romanas, falavam latim e não grego. O governo, isso é uma das coisas assim, que mais nos interessa entender aqui, que uma cidade que era uma colônia romana, ela tinha o seu próprio governo e, consequentemente, ela não precisava pagar altos impostos para Roma. Ela usava os impostos que eram arrecadados em Filipos para manter a cidade de Filipos funcionando. E elas tinham seus próprios governantes. Se ela perdesse o status
de cidade romana, então os romanos mandariam alguém para governar a cidade, alguém de Roma para governar Filipos, e tudo que fosse arrecadado em Filipos iria para Roma. Então, os governantes, o prefeito de Roma, por exemplo, iria fazer de tudo para manter Filipos como uma cidade colônia romana, como uma cidade romana. E no que isso implica no Evangelho? Mais tarde a gente vai entender isso melhor, porque uma coisa que, como cidade romana, Roma tinha que tomar, qualquer cidade tinha que tomar o cuidado de não promover tumultos, não promover algo que desestabilizasse a ordem pública. A consequência disso é que se eles permitissem que muito tumulto, muita confusão acontecesse na cidade, e os romanos soubessem disso e fossem obrigados a mandar um grupo de soldados, oficiais, né, da guarda romana para lá, isso iria desestabilizar o que os romanos chamavam de Pax Romana, ou seja, da ordem romana, causando tumulto, causando caos. E isso poderia levar a cidade a perder o título de cidade romana. Então, é importante a gente entender isso, porque todas as vezes que Paulo está numa cidade romana e os judeus ficam com raiva de Paulo por algum motivo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eles vão sempre acusar Paulo de estar promovendo tumulto, ou seja, de estar desestabilizando a Pax Romana, a paz romana, a ordem da cidade, ok? A gente volta a falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, chegando na cidade de Filipos, versículo 13 fala: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então, a gente estava vendo que sempre que Paulo chegava numa cidade, ele ia direto para uma sinagoga. Só que aqui em Filipos, parece que não havia uma sinagoga. Ou seja, não tinha um número de judeus suficientes para ter uma sinagoga na cidade. E aí, Paulo então vai para próximo do rio, para a beira do rio, e lá encontra um grupo de mulheres orando. E uma dessas mulheres, né, que estão orando aí é Lídia. E Lídia vai se converter. Então, interessante, na visão que Paulo teve sobre a Macedônia, ele viu um homem macedônio pedindo ajuda. Porém, chegando na cidade da Macedônia, ou chegando em Filipos, ele encontra um grupo de mulheres. Então, assim, Paulo só teve uma visão de que era importante ele ir para a Macedônia, mas não necessariamente que aquele homem que ele viu lá existia e que ele estaria esperando por Paulo na Macedônia. Então, era apenas uma maneira que o Espírito Santo mostrou para Paulo, ou Jesus mostrou para Paulo, que era importante ele ir para a Macedônia. E aí o versículo 14 fala: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava Paulo e prestava atenção no que Paulo falava, e Lídia vai vir a se converter. Então, a primeira conversão que a gente tem aqui relatada por Lucas na Europa é de uma mulher, dessa irmã chamada Lídia, que vai se tornar um grande instrumento na obra missionária, porque ela vai ajudar Paulo financeiramente várias vezes no seu trabalho missionário. O nosso tempo está acabando, né? Então, eu vou parar aqui a nossa aula 8 na conversão de Lídia e vou continuar daqui na próxima aula, na aula 9, então, a gente fala um pouquinho mais de como foi o trabalho de Paulo na cidade de Filipos, tá bom? Então, eu vou parar aqui e a gente se vê na próxima aula. Deus te abençoe.